Gente, esse é o vídeo 40. Vamos fazer aqui um último exemplo, tá? Ilustrando a aplicação da equação de Bernoulli numa situação prática, tá? Então, nesse exemplo, eu tenho aqui uma tubulação horizontal que ela passa por uma restrição, né? Ela inicia com uma certa área de seção transversal que eu vou chamar de A1, aí ela tem um confinamento aqui, né? Uma restrição cuja área de seção transversal vai ser A2, tá? Então, esse encanamento está sendo percorrido por um fluido incompressível e ideal, né? Ou seja, para garantir a validade da equação de Bernoulli, que é o que a gente está fazendo aqui o tempo todo, né? Em todos os exemplos, tá? Então, aqui a situação é a seguinte, né? Esse líquido, esse fluido ideal, está fluindo por aqui, com diferentes velocidades, né? Nessa região e nessa. E o que o exercício me deu? Ele me deu a vazão desse escoamento, tá? O que é a vazão? É o produto da área pela velocidade, né? Isso vai me dar o volume por segundo que está passando em cada região da tubulação. Então, o R é dado. Aí, outra coisa que ele me dá também as áreas, né? As áreas A1 e A2. E ele me dá essa altura H, que é o seguinte, né? Eu tenho aqui uma parte da tubulação. Foi nesse pedaço que o camarada construiu esse tubinho, aqui ele retirou todo o ar de dentro desse tubinho, de forma que o fluido que está passando no interior da tubulação, ele entra um pouco, né? Ele preenche parcialmente esse tubinho, onde foi feito o vácuo, tá? E aí, o outro dado que o problema me deu foi essa altura H, que é a altura, é a diferença de altura entre o nível desse líquido lá dentro desse tubinho. Aqui dentro o líquido está em repouso, tá? Então aqui isso aqui você tem um líquido paradinho, né? O movimento acontece todo dentro da tubulação, tá? E essa altura H é a diferença de altura entre esse ponto de referência que está passando pelo meio da tubulação e a altura do nível de líquido em repouso lá dentro desse tubinho vertical, tá? Então esse ponto 1 ele está no meio da tubulação e eu tenho essa altura H, que é um dado do problema, tá? Então a pergunta aqui desse problema é a seguinte: quanto que vale a pressão do líquido no ponto 1, né? Ou seja, qual que é a pressão exercida pelo líquido no ponto 1, tá? Com base nessas informações aqui. Então, de novo, é um problema que envolve a aplicação da equação de Bernoulli, né? É um problema de dinâmica de fluidos. Então, olha só, gente, como eu falei com vocês, nem sempre, quando você pega um problema desse para resolver, nem sempre você vai fazer a melhor escolha possível dos pontos adequados para você aplicar a equação de Bernoulli e achar o que ele está perguntando. Tá? É claro que nesse caso, um dos pontos que eu vou pegar para analisar vai ser justamente o ponto 1, né? Esse ponto que está passando pelo meio aqui da tubulação, né? Porque é o meu ponto de referência e eu quero achar a pressão à toda naquele ponto. Então, um dos pontos que eu vou analisar é justamente esse. O outro ponto tem diferentes formas de eu escolher, tá? Então, sempre que você pega pela primeira vez para resolver um problema assim, você tem que fazer algumas tentativas, né? E ver se aquela escolha de pontos que você fez, na hora que você for aplicar a equação de Bernoulli, você vê se para aqueles pontos que você escolheu, você tem todas as informações necessárias para responder o problema. Nem sempre isso vai acontecer. Você tem que fazer uma outra escolha de pontos, né? Com base nos dados do problema, tá? Não é qualquer escolha de pontos que vai ser adequada, né? Vai ter escolhas melhores do que outras, né? Então aqui, por exemplo, nesse caso, eu peguei um ponto 2, peguei espertamente aqui, né? Vocês já vão entender o porquê. Peguei um ponto 2 colocado da seguinte forma: esse ponto 2, ele está justamente na interface, né? Ou seja, na região de separação entre essa parte onde o líquido está estático e essa outra parte onde o líquido está em movimento. Por que eu fiz essa escolha? Porque olha só, esse ponto 2, que está bem aqui na região de separação entre esse tubinho e a tubulação horizontal, esse ponto 2 ele não está em equilíbrio. Então a pressão que está esmagando esse ponto de cima para baixo é devido à pressão manométrica dessa coluninha de líquido aqui. A pressão que está esmagando esse ponto de baixo para cima é devido ao escoamento do fluido. E essas pressões são iguais, porque esse ponto 2 aqui está em equilíbrio, o líquido aqui dentro está em repouso, então bem aqui na interface, esse ponto aqui está em repouso. A pressão de cima para baixo, devido à coluna de líquido,
é igual à pressão de baixo para cima devido ao escoamento de fluido. A pressão devido ao escoamento de fluido eu vou tirar da equação de Bernoulli. A pressão devido a essa coluninha de líquido eu vou tirar lá do teorema de Stevin da hidrostática. E aí eu vou conseguir relacionar essas pressões com a altura H. A altura H é conhecida, eu vou achar o P1. E as velocidades eu vou tirar a partir da vazão. Né? Então essa é a estratégia. Esse ponto 2 aqui vai ser adequado para a gente. Eu poderia ter um outro jeito de resolver esse problema, pegando um ponto 2 na mesma direção aqui do ponto 1 e logo abaixo aqui, ó. Mas aí dá um pouco mais de cálculo, porque eu vou ter que relacionar a pressão nesse ponto com a pressão nesse ponto, né? Então vai dar um pouco mais de conta. Eu acho que o jeito mais simples, vocês já vão entender o porquê, é pegando o ponto 2 nessa região aqui, na interface entre o lado estático, né? Ou seja, a região onde o líquido está parado, e essa outra região da tubulação onde o líquido está em movimento, né? Então eu vou aplicar a equação de Bernoulli para esses dois pontos, né? Claro, a equação de Bernoulli ela é sempre válida. Eu não preciso pegar dois pontos necessariamente na mesma reta, na mesma linha de corrente. Eu posso pegar um ponto aqui e um ponto mais para cima, não tem problema nenhum, né? Então eu vou aplicar a equação de Bernoulli para esses dois pontos aqui, ó. Vamos ver como é que fica. E aí vamos ver se essa escolha de pontos que eu fiz de fato é adequada, né? Se ela vai simplificar os cálculos e vai me permitir resolver aquele problema ali, né? Responder aquela pergunta. Então, como é que eu tenho aqui o seguinte? Como é que é a equação de Bernoulli para os pontos 1 e 2? Eu vou ter que a pressão no ponto 1 mais ρ vezes G vezes coordenada Y do ponto 1 mais meio de ρV2, meio de ρ velocidade no ponto 1 ao quadrado. Isso é a mesma coisa, né, que é essa grandeza calculada no ponto 2. Então vai ser a pressão no ponto 2 mais ρGY do ponto 2 mais meio de ρV2. Meio de ρ vezes velocidade do líquido no ponto 2 elevado ao quadrado, né? Ou seja, a velocidade do fluido que está passando aqui nas imediações do ponto 2 elevado ao quadrado, tá? Então vamos ver aqui, gente. O que eu quero, no fim das contas, é achar o P1, né? Vamos ver o que eu conheço aqui do problema. Vamos lá. Primeira coisa, desenhei o sistema o eixo Y, né? O eixo coordenado que eu oriento ele sempre para cima para garantir a validade da equação de Bernoulli. Agora, a origem do eixo Y eu coloco onde eu quiser, porque o que vai me interessar são as diferenças de altura entre os dois pontos, tá? Mas aí, por conveniência, eu coloquei aqui o meu eixo Y coincidindo, a origem, né, do eixo Y, coincidindo com o ponto 1. Porque aí, ó, esse ponto 1 aqui, a coordenada Y dele é justamente 0. Então, esse cara aqui, ó, vai sumir. Esse termo aqui é 0, né? A coordenada Y do ponto 2, olha só, gente, vamos deixar a coordenada Y do ponto 2 aqui quietinho, né? Por enquanto, vamos deixar ele indicado. Agora as velocidades. O problema não me deu as velocidades, mas ele me deu a vazão. O que é vazão? Vazão é o produto da área da seção transversal do encanamento pela velocidade. O R é constante. A vazão aqui é igual à vazão aqui. Então a velocidade no ponto 1, vai ser o quê? A vazão sobre a 1. A velocidade do fluido no ponto 2 é a vazão, que é um dado do problema, sobre a 2. Então, eu vou substituir isso aqui para sumir com as velocidades. Ele não me deu velocidade, ele só me deu vazão, né? Então, eu vou substituir essa expressão aqui, porque esses valores eu conheço. Então, eu vou ter V1 quadrado, R quadrado sobre A1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, no lugar do V1 quadrado, eu vou ter R ao quadrado sobre área 1 quadrado. E a mesma coisa para o ponto 2. Então, eu vou ter R quadrado sobre A2 ao quadrado. Beleza? Então, olha só. Esse cara aqui eu conheço, esse cara aqui eu conheço, tá?
Vamos ver aqui o seguinte, o que está me atrapalhando? Eu preciso achar o P1. O que está me atrapalhando a vida aqui para eu achar o P1? Se eu passar esse cara aqui subtraindo e substituir aqui o Y2, né, a coordenada Y2, eu vou... Para eu achar o P1, eu tenho que trabalhar essa expressão aqui agora, né? O P2 e o ρg Y2, né? Porque ele não me deu essa distância aqui, ó. Ele não me deu a distância do centro do tubo, né? Do eixo do tubo até o ponto 2. O que o exercício me deu foi a altura, foi a diferença de altura, né? Entre o eixo da tubulação e o ponto mais alto do fluido aqui, ó, né? Aqui ele está estático. Então ele não me deu o Y, eu não conheço nem o P2 e nem o ρg Y2, tá? Então, se eu conseguir trabalhar essa expressão aqui, ó, reescrever da forma mais adequada, automaticamente eu vou achar quanto que vale o P1, né? Então, olha só, gente, agora vamos trabalhar com isso aqui, né? O desafio agora é trabalhar com essa expressão, tá? Vamos ver, esse ponto P2, o ponto 2, né? 2 está, né? O ponto 2... O ponto 2 está em equilíbrio. Certo? Então aqui, eu tenho aqui o ponto 2, que está marcado ali no desenho, né? Ponto 2. Esse ponto está em equilíbrio porque ele está justamente na separação entre parte estática e parte em movimento do fluido. Então eu tenho uma pressão de baixo para cima, essa pressão de baixo para cima, que é justamente o P2 exercido pelo fluido em movimento. E eu tenho a pressão de cima para baixo, que é a pressão hidrostática, que é devido a essa alturinha de coluna de líquido aqui, ó. Então, vamos ver. E eu sei, então, que o P2 tem que ser igual à pressão hidrostática. Certo? Então, o P2 tem que ser igual. O que é a pressão hidrostática, gente? Aqui em cima eu tenho vácuo, então não tem pressão. O que é a pressão devido a essa alturinha de coluna de líquido? Vai ser a densidade do líquido vezes G, vezes a altura da coluna de líquido que está em cima dessa região, que está em cima desse ponto. Ou seja, essa alturinha aqui, ó, que eu vou chamar de Dzinho. Então, Rho vezes G vezes Dzinho. Isso é igual a Rho vezes G. Só que ele não me deu o Dzinho, ele me deu o H. Ó, gente, mas o que é o Dzinho? Aí que vem a sacada, né? O Dzinho, essa alturinha, vocês concordam que ela é igual à altura total menos o Y2? Aqui, ó, a altura total subtraída da coordenada Y2, desse ponto, vai me dar justamente o Dzinho. Se essa altura aqui for 50 centímetros e essa altura aqui for 30, quanto que sobrou para essa aqui? 20. Então, esse Dzinho é H menos o Y2. Então, aquele Dzinho ali, ó, vai ser simplesmente o H menos Y2. Por isso que essa escolha vai ser adequada. Porque, olha só, quando eu substituir aquilo lá nesse ponto, olha só, acabei de achar que o P2 é ρgH menos ρgY2. Então, eu vou ter menos ρgY2 ali, somado com ρgY2 aqui, vai cortar, né? E vai sobrar só o ρgH, né? Por isso que essa escolha do ponto 2 aqui vai me simplificar a vida. É uma escolha adequada, tá? Então, sabendo disso, eu vou guardar essa equação aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte, isso implica o quê? Isso implica que vou substituir aquilo nessa equação. Então, agora, ó, o P1, que é o que eu quero achar, P1 mais meio de ρ R2 sobre A1 ao quadrado. Meio de ρ vezes R ao quadrado sobre A1 ao quadrado. Isso tem que ser igual ao P2. Mas quem que é o P2? P2 é ρgH, ρgH
ρgh, só abrindo parênteses ali, né? ρgh menos ρgy2. Isso tudo aqui, ó, é o meu P2. É a pressão que está atuando no ponto 2. Né? A pressão tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, porque esse ponto aqui está em equilíbrio. Então o P2 é aquilo ali. Mais ρgy2, que já estava na fórmula, né? Então mais ρgy2, mais ρgy2, mais meio de ρr2 sobre A2. Então pronto, olha só. Eu não conheço o Y2, mas não tem problema, eu vou cortar esse cara, vai cortar com esse cara. A resposta não vai depender dele. Né? Então eu vou ter aqui o P1, que é o que eu quero achar, isso implica aqui o P1, a pressão no interior do líquido passando pelo ponto 1, vai ser então ρgh, o H é um dado do problema, né? Mais meio de, olha só, agora eu vou ter meio de ρ r sobre A2 ao quadrado, e esse cara aqui eu vou passar para lá subtraindo. Então, esse sujeito aqui, ó, eu vou passar para o lado de lá subtraindo. E eu vou colocar o meio de ρ R2 em evidência. Meio de ρ R2 em evidência, ó. Meio de ρ vezes a vazão ao quadrado, que multiplica. Colocando esse em evidência, vai sobrar o quê? A2, 1 sobre A2 ao quadrado, né? Ou simplesmente o A2 elevado a menos 2, né? Esse cara aqui não passou para lá subtraindo, então vai aparecer um sinalzinho de menos. Então, menos meio de ρr2 já está aqui, 1 sobre o A1 ao quadrado, que é a mesma coisa que a área 1 elevado a menos 2. Então pronto, né? A resposta está dada em termos das coisas que eu conheço, né? A altura H, a densidade do fluido e a diferença entre o inverso quadrado das áreas, né? Como o A2 é menor do que o A1, então esse cara aqui, ó, é maior do que esse, né? Eu vou ter 1 sobre A2 ao quadrado menos 1 sobre A1 ao quadrado, né? É o que está escrito aqui, ó. Como a área 2 é menor do que a área 1, esse termo aqui é maior do que esse, né? Então isso aqui vai dar um número positivo, né? Então a pressão no ponto 1 é calculada também, depende da diferença entre os inversos quadrados das áreas. Ok? Beleza, gente? Então isso encerra, né, a parte de estudo de fluidos, né? A gente viu a hidrostática, vimos a hidrodinâmica, tá? Aqui então encerra os conteúdos da segunda prova, tá? A partir do próximo vídeo, né, o vídeo 41, a gente já entra na etapa final do curso, que é todo o estudo da mecânica ondulatória, né? Uma introdução à mecânica ondulatória, tá legal? Então a gente vai estudar sistemas oscilantes, ondas mecânicas, vamos falar um pouquinho de ondas eletromagnéticas, né? E sistemas periódicos e tudo mais, tá ok? Então a gente inicia o próximo capítulo no vídeo 41.